Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Quero mandar um abraço da rede SPTV, que nos assiste toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Hoje o papo vai ser muito bacana. A doutora já tá com medo ali. No bastidor falou assim: Thiago, essas perguntas são capciosas. Eu falei, aqui é tiro, porrada e boba. Muito conhecimento para você ter mais tranquilidade na sua gestão condominial. Estou recebendo ela, a doutora Priscila. E aí, doutora, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui no Inteligência Condominial. Tava sentindo falta do Diógenes que não veio. A gente sente falta quando a gente não vê ele aqui, né, Thiago? A gente tem que sentar para aprender também. Tava estudando. Eu tento falar na voz, né? Bem, vamos arrumar aqui, porque o homem é um homem disruptivo. Aí é outro nível. Olha isso. Ele, a maior referência de área condominial do Brasil, está revolucionando aí fiscalização de obra com muito conhecimento para o síndico, isso é muito bacana. E eu falo para você, amigo síndico, pelo amor de Deus, não faz obra sem dinheiro não, você vai pirar. Vai por mim que eu conto a história depois para vocês. Então esse senhor que está trazendo muito conhecimento para nós síndicos, ainda mais quem mexe com obra, que é, né, valores agregados altos, vai valorizar o patrimônio das pessoas, e isso é muito importante. Conhecimento é transformador. Ele, o senhor disruptivo da engenharia condominial do Brasil, Diógenes! Alô, energia positiva para você do outro lado aí. E vamos falar hoje sobre engenharia condominial, né? Esses dias eu estava lá, você falou de sentir falta, estava lá em São Paulo fazendo um treinamento ali com o pessoal lá no Centro Promagno sobre essa parte do digital, sobre essa parte de dar aula, de como fazer isso melhor para os nossos síndicos que já acompanham a gente com a nossa metodologia lá, o método síndico gestor de patrimônio, onde você aprende a fazer uma revolução do seu condomínio. Você vai desde o inventário básico, que a doutora Priscila ensina você a fazer lá no módulo do curso, até toda a sequência de assembleias que você vai colocar, com toda a sequência de obras, com defesa sobre seguro. E, para você que está do outro lado aí, já ouviu falar de dossiê de risco de condomínios? Vamos falar disso aí. No finalzinho do programa a gente dá um arremate dizendo se você faz ou não o dossiê de risco, o que é um dossiê de risco de seguro e se tem outro documento que é melhor do que o dossiê de risco. Fica até o final, hein? Então vamos lá, manda sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com, nosso plantão, tira dúvida. Então vamos começar com a primeira. Eu gostei disso aqui do bullying. Vou começar com o bullying aqui, meu amigo. Bullying. Na época de hoje ainda tem bullying ainda? Demais. Vamos lá, ó. O título é Bullying no grupo de WhatsApp. Eu já falei, cara. Bicho, grupo de WhatsApp. Síndico não se posiciona. Como a Gera fala o seguinte, o meu amigo Marcos. Um morador vive gritando e sendo agressivo no grupo de WhatsApp, mandando indiretas para outros moradores e intimidando. O síndico não se posiciona. E isso já acontece há 2 anos. Cansamos. Como agir? O que nós, moradores, podemos fazer? Doutora Priscila, bullying no grupo de WhatsApp. O que o síndico tem que fazer? Grupo de WhatsApp acaba com o grupo. Corta o mal pela raiz. Acaba com o grupo. Eu sou dessa turma aí, acaba com o grupo. O grupo de WhatsApp, na minha concepção, tem que, se o condomínio tiver, é informativo, abrir para votação, se você precisar tirar uma dúvida. Porque o que acontece? O WhatsApp, internet, é terra de ninguém. Apesar da gente ter uma legislação civil... Eu gosto de fazer isso. Corta para mim, que sempre eles fazem isso comigo. Vou fazer um adendo. Não é terra de lei, não. Você que cria o grupo, você é responsável por tudo que acontece naquele grupo. Volta para a doutora. Pronto. Então eu estou falando na esfera condominial. Dentro da esfera condominial, não é uma coisa que está prevista dentro da sua convenção. Existência do grupo de WhatsApp. É um plus, que ela quer dizer, então, é uma ferramenta de comunicação que é uma a mais. Você não é obrigado a manter e se for manter tem que botar as regras bem claras. Desde o início. E você que está aí tem que ser educado, porque quando você está lá no grupo é como se você estivesse falando com a gente aqui. Só é uma ferramenta de comunicação. Não é porque é no grupo do WhatsApp que você pode ser grosseiro, rústico, do jeito que você quiser chamar a sua falta de educação, tá bom? Porque você pode responder tanto civilmente quanto criminalmente, dependendo do que você coloca dentro desse grupo. E ainda sobra para o administrador, né? Exatamente. E aí a gente tem um grande problema. Por quê? Porque não é normatizado. Então, o síndico, lá dentro do grupo, ele é só mais
mais um integrante do grupo. Ele não tem o poder que ele tem dentro do condomínio. Por isso que grupos de WhatsApp, os síndicos têm que ter muito cuidado se eles forem abrir. E tempo, né? E Porque dois, se eles entrarem, como que eles vão receber abre um grupo aquelas de WhatsApp demandas? e delarga, deixa lá de qualquer jeito. Não. Você abriu, você criou, você está como síndico, você já é uma referência, aí você não tem tempo de estar no WhatsApp respondendo toda hora. A conversa que falaram com você está lá em cima, alguém coloca um monte de político, um monte de bobagem. Lá embaixo você não vê, a pessoa vai falar que deu a informação e você não viu. Como você é o grupo, o administrador, você fica responsável porque você não respondeu, e às vezes envolve uma função sua que você realmente tem que se posicionar e você não viu. Então, se você vai ter um grupo de WhatsApp, o mínimo é que você tenha lá a descrição de horário, quando você responde, qual é a frequência que você responde. E se responde. E a regra que quando é direcionado para mim, por exemplo, no nosso grupo, se não me marcar, eu não respondo. Não. Eu respondo quando eu posso. Agora, se me marcar, eu respondo no mesmo dia. E se puder, não utilize esse como uma ferramenta para recepção Exatamente. E comunicação com seus condôminos. Ah, mas hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp. Só que o WhatsApp ele é maravilhoso. Só que para demandas condominiais, ele pode ser um grande risco para os gestores. Vai você, Thiago, que tem 10 condomínios que você é síndico. Se você tiver 10 grupos de WhatsApp falando ao mesmo tempo, vai ficar alguma coisa no limbo, não tem jeito. Gente, a opinião que eu dou, vou voltar a repetir. Corta o mal pela raiz. Nem começa. Nem começa. Tudo bem, você pode ter. Eu tenho, no meu caso, o grupo fechado que eu mando informações. Até deixo bem claro. Não é que eu não quero que as pessoas não opinem. É simplesmente com a função de informar as pessoas sobre algo. De facilitar a comunicação. Mas quem quiser me procurar, pode procurar no privado para falar. Porque ali é muito assim, é questão de opiniões. E aí tem uma questão que é muito perigosa, gente, que a gente falou aqui. Você que criou o grupo, você é responsável por ele. O grupo, no meu caso, salvou uma situação. Vou contar para vocês. Exato. Até regras, né? Que a gente até ganhou agora. As regras têm que ser bem claras. O condomínio ganhou uma situação seguinte. A pessoa alegou que eu havia exposto ela no grupo. Mas, na verdade, foi o seguinte. Eu coloquei as fotos das coisas e perguntei de quem era. E essa pessoa se pronunciou no grupo. E ela usou essa imagem falando que eu tinha... E a juíza falou que não, você mesmo se pronunciou no grupo. Então a gente tem muita cautela, o que a gente escreve, o que a gente fala, gente. Muita cautela mesmo. Porque assim, o que tem também de gente com maldade dentro desses grupos, para pegar uma situaçãozinha e ter um processo... Nossa, cara, aí você vai ter uma dor de cabeça enorme, cara. Coração de gente é terra que ninguém anda, hein? Agora, se você, não como é verdade? O rapaz da pergunta colocou, se você está sofrendo agressões, se você está sendo objeto de agressões dessa pessoa dentro do grupo do WhatsApp, você pode procurar os mecanismos jurídicos existentes para poder fazer uma responsabilização dessa pessoa que está sendo agressiva com você dentro dos enquadramentos técnicos de acordo com as mensagens que eles fizerem. Que direito, entendeu? que ele feriu o seu? O que foi ofendido, né? Tem que Foi a ter uma honra, materialidade foi a ali. imagem. Às vezes você entra numa discussão com as pessoas e você acha que pode falar o que você pensa, o outro vai absorver da forma de pensamento dele. A gente ensina muito isso na parte da inteligência emocional, desenvolvimento de cultura, na nossa metodologia. Por quê? A comunicação é fundamental. A forma como você comunica é exatamente a forma que às vezes você é recebido. E muitas vezes você vai usar uma palavra ou um tom que vai ser desagradável para o outro, porque você não conhece a dor do outro. Então, sempre que a gente está nesses grupos, você tem que se comunicar de uma forma objetiva, direta, focada na solução das coisas. Tem muita gente que você dá 10 soluções para ele e não resolve. Aí você fala, pô, mas só não resolve para ele, né? Eu acho que ele quer uma atenção especial de uma forma que não é para falar isso no e grupo, é vai um no privado, contrata um psicólogo, ou, né? Aprende essa parte da a lidar com comunicação. essas emoções de forma pessoal. A gente fala assim, ó, entendeu? 90% do erro de comunicação parte do emissor. É uma métrica de comunicação. Você pode falar corretamente, mas dependendo da forma, a velocidade, o tom de voz, você induz a pessoa a erro. Mas eu tinha a conclusão. E a Depois forma de que a 10 pessoa anos, lê também, ela, dependendo do estado de espírito que a pessoa esteja, ela vai dar uma entonação ali, porque as pessoas não seguem o português de faz forma um teste aí, rígida, vamos fazer um né? teste aqui. Vamos ó. dar, pessoal, faz um teste aí. Escuta um áudio na velocidade 1, depois escuta na velocidade 2. Você vai ver que a emoção, o totalmente sentimento que é diferente. transferido é totalmente diferente. A grande questão que eu percebo é o seguinte: eu falo 10 anos, eu também penso igual você. Né? A comunicação não é clara quem está falando ali. Só que eu já percebi que o domínio que tem uma coisa chamada por trás que é o interesse. Aí sim. Ainda Vou tem dar, essa gravando. vou dar um exemplo para vocês. Estou com as crianças brincando lá na garagem.
procurei a mãe, comentei que não poderia, expliquei toda a situação. E aí pedi fazer um informativo. Sábado acontece a mesma coisa. Como eu estava com o informativo pronto que eu fiz, esse só tem dois grupos que eu passei, que é esse condomínio e outro. Joguei lá, informativo, e falava sobre a questão das crianças não brincarem, barulho excessivo nos halls, informativo. Rapaz, começou o pai da criança. Tem que brincar mesmo, que não sei o quê. A outra começou, eu não posso nem rir dentro do meu apartamento. E aí a gente tem que explicar, gente, isso aqui é um informativo, não é o Thiago, existe uma lei por trás disso, questão de segurança para criança. Então, muitas vezes também no condomínio, a pessoa leva para o lado dela. Pessoal. Então tem que equilíbrio de analisar e pensar. E é tão interessante que nessa situação, teve uns 4 moradores que me procurou. Pra você ver, minha pessoa me procurou no privado para falar que aquilo que eu tinha feito estava de forma correta. Mas não teve coragem de ir lá no grupo do qual ela passa e falar isso. Porque às vezes as pessoas também têm esse medo de posicionar. Sim. Né? Então também tem essa questão muito. Por isso que eu falo, o conselho que eu dou para vocês é não tenha grupo. Se tiver aquele grupo de transmissão de informações para o morador. Não quer dizer que você não dê ter espaço para ouvir. Sei lá, tira um dia para ouvir, dê o canal, né, de WhatsApp para poder a pessoa falar. Marca atendimento presencial. Ou e-mail. Por exemplo, eu tenho uma situação com um morador que eu cortei o laço com o WhatsApp com ele. Devido ao tom, a forma. Obrigado eu também. Eu falei, você quer conversar comigo? Vim e-mail. E a gente conversa, ele manda e-mail para mim, eu respondo e vai indo. Porque eu entendi que estava indo para um caminho que não estava um caminho muito legal. Nem produtivo, às vezes né? A pessoa não era tem uma percepção produtivo. que você está conversando com ela no WhatsApp, que você está dando uma intimidade para ela, né? E não é não, cara. Olha só, é uma ferramenta de comunicação. É uma ferramenta Os modos de educação dizem a respeito de quem é você. Então, se mesmo pelo WhatsApp, comunique-se de uma forma educada. É como se você estivesse de frente à pessoa. Outra coisa, não é porque você está no seu momento, que está falando com a pessoa, que ela está no momento dela de corresponder à sua fala. Então, tem muita gente muito ansiosa. E às vezes, necessidade que ele te manda uma mensagem, depois ele te liga e fala, pô, mas você não me respondeu a mensagem. Porque eu estava ocupado, cuidando da minha vida. E eu não tive tempo de olhar o telefone. Assim que eu tive, eu olhei e não podia responder ainda. Não é só olhar. Eu recebo muita pergunta da parte técnica de engenharia. Eu te pergunto, meu amigo, você gostaria que eu estivesse ocupado fazendo uma coisa, não conseguisse processar suas informações na profundidade que ela precisa e te respondesse de uma forma vazia? A informação partindo do seu engenheiro? É lógico que você não quer isso. Não, tem que buscar informação, então, analisar os... Para isso, eu preciso respirar e entender, né? decidir se eu vou responder, que é um direito meu. Eu devo responder isso, juridicamente o que implica e tecnicamente se é viável. Porque às vezes ao explicar algo que você não tem tanta experiência com a matéria e precisa do auxílio, eu vou te explicar algo que vai te induzir a erro. Então eu tenho que ter um zelo, uma autorresponsabilidade, como a doutora tem, como o síndico tem, como você que é síndico aí precisa ter esse filtro. Né? Não é um negócio de papapá ali. Pronto. Não é um grupo de futebol que você bate papo, xinga, fala da política. Não. Ali você está agindo como síndico. E o grupo do condomínio, olha bem, pega essa daí. O seu grupo do condomínio é uma reunião constante da sua comunidade. Cabe todo o bom senso, cabe toda a boa educação. Cabe principalmente, meu amigo, o diálogo sobre o que está sendo discutido e não sobre as suas dores pessoais. É muito diferente isso aí. Inteligência condominial, meu jovem! Doutor, eu quero saber a sua posição como síndica. No condomínio que eu sou síndica, o WhatsApp é meramente informativo. Exato, perfeito. O meu canal... O WhatsApp é informativo. Ele não é deliberativo, ele não é o método de comunicação oficial. Você não é oficial de justiça para notificar ninguém pelo WhatsApp. Tenha no seu condomínio uma comunicação objetiva. Hoje, eu sempre indico do nosso método que você tenha a comunicação por e-mail. E detalhe, meu síndico maravilhoso, que não seja do seu e-mail pessoal, porque você deve a obrigação de acervo e arquivamento perante a lei. Exatamente. Sobre o histórico do seu condomínio. Das tratativas. Inclusive sobre o seu comportamento na sua gestão. Você não presta conta mais de pagar boleto. Você presta conta da sua gestão. Sua gestão atrasou o condomínio, manteve ele ou melhorou? Então, dentro do empreendimento que eu administro, eu tenho o WhatsApp como um complemento no intuito de facilitar que todos os condôminos tenham acesso a editais de convocação, informativos, comunicados, pontos de alerta para os moradores ali de alguma intervenção que vai ter no cotidiano.
Mas toda a informação que eu propago no grupo de WhatsApp, ela é oficialmente encaminhada pelos meios de comunicação oficiais do condomínio. Qual que é? Pelo e-mail dos moradores, conforme o cadastro, e por colocação nas áreas comuns dos documentos. Então, assim, é uma questão de autopreservação, Thiago. Eu preservo o empreendimento que eu administro e eu me preservo como síndica. E, além disso, recebo ligação, recebo WhatsApp pessoal, respondo quando oportuno, e tem casos que eu viro para a pessoa e falo assim, faz uma gentileza para mim, formaliza essa sua requisição através do e-mail tal. Manda o e-mail, às vezes eu falo até com uma copia e cola sua mensagem e manda por e-mail. Só para o quê? Para te assegurar na qualidade de solicitante da informação e para que o condomínio tenha o que o Diógenes falou, o registro dessas tratativas para a resolução do seu problema. Então, assim, são cautelas que nós síndicos temos que utilizar. E, Thiago, outra coisa que eu inseri também foi os atendimentos presenciais. Tem uma vez, eu fazia primeiro toda semana. Tal horário, estou à disposição na administração. Quem quiser fazer o agendamento do horário para fazer atendimento comigo, eu faço. Mas, Thiago, as pessoas não aparecem. Quando você se predispõe para estar lá, as pessoas não vão. Mas você, na qualidade de síndico, parte, né? Você fez a sua parte. Você cumpriu com o seu dever. Você quer afastar problema de condomínio? Vamos dar uma dica para o nosso, como é que fala, ouvinte aqui. Cria um horário para você atender no seu condomínio por semana. 90% do burburinho, do blá blá blá, do não resolve, acaba na hora. Você corta o mal pela raiz. Você corta o mal pela raiz. Agora, para isso você tem que saber se posicionar, organizar uma mesa de trabalho, etc. Senão ninguém respeita. Vou passar uma experiência. Fiz isso. Comecei a atender toda semana, das 19, porque eu peguei um horário que o pessoal tá em casa. Das 19 às 21 horas. Exatamente, não é de qualquer jeito. Amigo. Não é de qualquer jeito, foi estrategicamente pensado. De 19 às 21, as pessoas estão chegando em casa. 3 vezes na semana, não dura 60 dias. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro dia apareceu 2, no segundo apareceu 1. No terceiro não apareceu ninguém. No quarto não apareceu ninguém. No quinto não apareceu ninguém. Aí eu fui passando. Semana sim, semana não. Hoje em dia eu atendo uma vez por mês, a cada 15 dias, ou então com horário marcado. E põe no WhatsApp, né? Mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu tenho um acesso, que os condôminos do empreendimento que eu administro têm acesso ao síndico. Vamos lá. A próxima pergunta é do Patrick Ribas. É sobre isso, por isso que eu tô falando. Vamos lá, ó. O complemento. O título é: o síndico pode deixar de atender um condômino? Aí vem aqui, ó. Fui fazer a reserva do salão de festa do condomínio com o síndico. Meu condomínio não utiliza nenhum sistema de aplicativo, né, para fazer. Bicho. O mesmo informou que somente o vice-síndico fazia as marcações e reserva do salão. Acontece que tive um sério problema com ela no passado e não falo e nem falaria com ela. O síndico, ciente da situação, afirmou que nada pode fazer e que se eu quisesse agendar, o salão seria com ela ou não faria a reserva. Não fiz. Está correto o síndico agir dessa forma? Ele pode se negar a prestar esse serviço, minha amiga doutora Priscila Pedrosa. Tiago, eu entendo que o seu síndico pode te ajudar nesse ponto. Entendeu? Ele tem que possibilitar meios de marcação da utilização dos espaços. Hoje em dia, os empreendimentos, eles têm o aplicativo, não é a realidade de todos. Por exemplo, no empreendimento que eu administro, isso não funcionou. A gente tem o aplicativo, mas ninguém usa. O que a gente fez? A gente tem um mapa que fica na portaria, e aí o morador que está interessado em locar o espaço, ele desce, tem acesso ao mapa, faz a marcação e assina o termo de responsabilidade. Eu acho que a gente, na qualidade de gestor, a gente tem que facilitar o cotidiano do nosso morador. Esse tipo de excesso, né, pode ser até considerado um excesso de definir que é só com aquela pessoa, é só daquela forma. Às vezes ele tem que criar uma colocação disso por e-mail ou intermediar essa questão de relacionamento. Acho uma coisa importante, gente. Beleza,
Tem condomínio que faz isso. O fulano tal que cuida de tal coisa, fulano tal. Gente, é uma responsabilidade do síndico. Por mais que você, a outra pessoa está auxiliando. Está escrito na convenção que aquilo é a mais que eu tá atribuição do ajudando, Tem síndico. uma ata determinando essa Mas função. isso ainda é Exatamente. do Então, síndico. Exatamente. esse negócio de Se ele tirar as coisas do terceirizou- sovaco e ficar achando que vai dar certo, Se ele- funciona não. A comunicação oficial é determinada pelo síndico, a cultura é determinada pelo síndico. Se o morador não fala com o síndico, é uma deliberação dele também, então ele tem que entender isso, ele vai precisar e escolhe não falar. É responsabilidade dele. Mas o síndico precisa determinar a forma de comunicação oficial do condomínio, justamente porque tudo envolve prazo, envolve isonomia, envolve a clareza. Uma comunicação assertiva, hoje, ela não é algo que o síndico pode escolher tenho ou não tenho. Isso vai complicar a gestão dele. Ele precisa ter comunicação assertiva para comunicar a sua gestão, de todos os momentos. E outra coisa mais importante, gente, eu venho falando isso há anos. Escolher Depois, quem isso, quiser ver a nossa playlist de síndico para cima, já entrevistei 86 síndicos, papo maravilhoso. Gente, ser síndico está relacionado a lidar com pessoas. Não tem como você escolher, vou atender a Priscila e não vou atender o Diógenes. Tem que ter um padrão ali. Lógico. É lógico, a partir do momento que não tem ofensa, mas a pessoa é chata, a pessoa é mais exigente, cara, não existe isso. O cliente tem que ter um padrão de atendimento. É por isso que você fala, que a gente aprende aqui. Eu aprendo muito aqui com o jurídico, com a doutora Priscila, com o Thiago. E nessa metodologia a gente colocou o quê? Uma formação de liderança. Inteligência emocional, gestão de pessoas, gestão de processos, controle didático. A doutora Priscila está lá mesmo, como síndica, ela é síndica e advogada, e ela dá um dos módulos de comunicação assertiva, porque ela faz isso muito bem, didática de trabalho no condomínio e a parte de direito condominial completinha, que você vai entender lá sobre LGPD, sobre isso, sobre aquilo outro, mas muito sobre esse posicionamento que ela tem. Como que ela toma esse posicionamento e faz funcionar? Toda hora o síndico não conversa. Com 3 semanas de trabalho, ela só faz reunião no condomínio na casa 15 dias ou 30 dias. Depende da demanda. Se tem demanda ou não. O que ela conseguiu com isso, Thiago? Qualidade na gestão, foco na gestão, responsabilidade dela, transparência na comunicação e o mais importante para o síndico, aquilo que você fala sempre, tranquilidade. Deitar e dormir com o travesseiro. Todo final de semana ela está na fazenda. E outra Praticamente, não é verdade? É verdade. Por que isso? Organização, didática e trabalho. E outra coisa, você, Thiago, sabe, a gente não vai agradar todo mundo. Por mais que a gente seja o mais correto possível, Não vai. o mais organizado possível, o síndico nunca vai agradar todo mundo. Então ele tem que criar protocolos que sejam organizados, que demonstrem que o que ele está entregando é uma gestão efetiva, para que ele tenha, no mínimo, respeito. Olha, eu não gosto do Thiago, mas uma coisa eu não posso falar, que ele não trabalha direito, que o protocolo ele não segue, exatamente que ele isso. trata o condômino de uma forma diferente porque ele tem preferência por A ou B. Eu não sou obrigada a gostar de todo mundo e nem todo mundo vai gostar de mim. O santo não bateu. Isso é natural. Mas você cria protocolos de atendimento que vão te colocar numa situação confortável. Atendi. Olha, não gosto daquele morador. Aquele morador é um chato, é um cara desagradável, é um cara que grita comigo. Chama sua conselheira para fazer a reunião com você. Não, hoje a gente está aqui em coletivo, vamos fazer os atendimentos. Vou chamar alguém, um subsíndico. Senta com ele e faz um atendimento ali. São formas que você cria de autoproteção e proteção do CNPJ que você administra. Outra coisa importante, gente, muda a visão. A crítica não, é uma oportunidade. O cara está dando a consultoria para você. Eu toda hora estou aprendendo com as pessoas que a gente fala que são chatas, né? Porque às vezes ela observa um processo e pode melhorar, ela fala algo que pode ser melhorado, ou até ser corrigido também. Mundo, né, então, assim, começa até olhando, cara, não é crítica. O que eu posso aprender com isso? Vai ser contribuição? Se não for, ok, joga pra lá, mas vê o que você pode aprender naquela conversa. A gente, igual eu falo, acho que quando o morador tá disposto a falar, isso é bom pra caramba, porque ninguém quer falar. Acabei de falar pra vocês aqui numa situação no WhatsApp. As pessoas me procuraram no privado, ok, pra falar que meu procedimento foi correto. Mas não falaram, eu devia ter falado, que era no grupo. Porque só ficou ok lá, as pessoas que acharam que ele estava errado. Então ganhou força o quê? Aquilo que todo mundo achou que era aquilo. Se aquelas pessoas que falaram comigo no privado falassem no grupo, tinha abafado aquilo que todo mundo estava falando que estava errado. Mas porque as pessoas às vezes não querem expressar. Então quando o morador te procura, fala assim, cara, que massa, a consultoria gratuita. É isso aí. E vê o que você pode melhorar, se é sobre você, se é sobre ele, o que pode melhorar no processo. Abra a mente,
para você receber aquele interessante ponto de vista. Uma coisa, Tiago, que eu acompanho muito e que agora eu tenho desenvolvido mais ainda a leitura é que eu estou indo para as assembleias com uma outra visão. Cheguei nas assembleias, aí eu vejo às vezes um síndico muito impositivo, que quer fazer daquela forma, porque eu vejo a paixão dele de resolver o problema. Eu vejo que aquela imposição que ele está querendo fazer é que ele quer que o condomínio saia da inércia e resolva seus problemas. Sim. Só que às vezes por ele ser muitas vezes impositivo, tem muita razão, ele cria uma resistência Exatamente. por parte da Assembleia que fala assim, mas por que você quer isso? Qual que é a vantagem que você quer ter? Tá ganhando com isso. Então, assim, a sua forma de se posicionar frente aos seus condôminos reflete diretamente na sua aprovação de um item em deliberação. Não é? Então, você tem que saber se portar para você entender, passar aquele item e até conseguir otimizar os seus resultados em assembleia. Olha só como o negócio é delicado. Então, o cuidado na tratativa, o protocolo, estudar antes o que você vai levar para a Assembleia, ver o que você vai discutir, quais são os pontos de relevância. Então, você dá o problema, você dá a solução, você dá o caminho, você dá a solução. E você oportuniza. E é isso que se espera do síndico, né? Exatamente. Alguém que ajusta, que filtra as informações e que passe confiança na transmissão delas. Essa questão do síndico, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, beleza, você não tem que gostar. Mas tratar com isonomia, responder a todo mundo, criar formas de acolher as demandas no que é responsabilidade sobre a gestão do patrimônio, a gestão do síndico, cara, isso é uma obrigação, né? O síndico hoje em dia não é mais aquele senhor legalzinho que fazia favores para todo mundo a troco. Às vezes não tinha nem prolabore, lembra disso? Você lembra dessa época aí, Thiago? Era voluntário. A galera não tinha Até nem hoje prolabore. Hoje existe. não, amigo. Hoje você recebe um outra prolabore, existe. você paga imposto sobre isso, você deve uma satisfação, não é sobre pagar boleto, não. Você deve uma satisfação sobre o quê? Sobre a sua gestão. E na sua gestão vai até a forma como você trata as pessoas. É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular na rede SBTV, toda segunda-feira, 19 às 20 horas. Então vamos lá, próxima pergunta da minha amiga Carla. Não, antes da Carla, vamos mandar nossos apoiadores, hein, amiga Mari. Olha ele aí, ó. Nossos apoiadores aqui no nossa inteligência condominial. Ó, primeiro apoiador, minha amiga Juliana da Combate Extintores, pessoal, que é uma empresa maravilhosa que vem ajudando os síndicos e Combate Extintores. Com a próxima amiga Mari. Olha, vou falar um abraço pro meu amigo Daniel, tá lá no Mato Grosso fazendo inveja. Meu amigo Daniel lá curtindo as férias. DS do Condominial. Cara, garantidor, isso aqui é maravilhoso pro síndico, é tranquilidade, é só fluxo de caixa, não vai ter mais problema com nada de plência, é só gestão financeira. E a DS Condominial, a maior garantidora do Brasil, tem mais de 1000 condomínios garantidos no Brasil todo aí. DS Condominial, próxima Mário! Cicobi DF1000, é o melhor do Brasil. Quero mandar um abraço pessoal pra Carolina, pro Marcelo. Estive lá ontem no Cicobi DF1000. Tomei um chocolatezinho maravilhoso. Porque o atendimento deles é de primeira. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Próximo, Mari. Vamos lá. Olha só, minha amiga. Cadê você, Débora? Tava na praia, viu? Tava na praia. Tava de férias. Um abraço. Então tava com a família. Ela é muito família, viu? Sobre a cobertura inteligente, pessoal, isso aqui é um investimento que você faz no seu patrimônio. Menos de 1% do valor do patrimônio. Isso vai agregar pro condomínio, pro patrimônio. 10 vezes mais. Sobre a cobertura inteligente. Qual é o próximo? Mandar um abraço à amiga Gabriela, com um evento maravilhoso também. Vai na Unidade Condominial. Vou mandar para vocês depois ao evento. No dia do síndico, que vai ter um evento muito legal. Facilite, que a Gabriela, gente, só mexeu com o condomínio a vida toda. Não vou falar de idade dela não, mas tem mais de 30. É verdade, ela nunca fez outra coisa, não, pessoal. Da adolescência até a faculdade era contabilidade de condomínio. Facilite! E o próximo? É ele, vou deixar ele falar da empresa dele. BSB Engenharia Condominial, empresa maravilhosa. O pessoal acha que muitas vezes sou só eu lá, mas gente, tem 8 engenheiros lá. Tem engenheiro eletricista, tem engenheiro diagnóstico, tem engenheiro de projeto. A gente trabalha com condomínio com toda a paixão da gente, tanto de orientar o síndico em criar cursos, em criar matérias, projetos, quanto de fazer uma consultoria para você, às vezes gratuita.
Quarta-feira tem sempre live no nosso canal no Instagram. A gente está até inclusive aqui no Instagram lá, ao vivo um pouquinho para testar aí os formatos de comunicação. Mas temos toda a solução da parte de obras, manutenção e engenharia condominial para você, até mesmo à distância. Então você que não é aqui de Brasília, que está longe, quiser entrar lá no Instagram e chamar a gente, ou pelo telefone 61 99698 9009, você vai falar com a nossa equipe técnica que vai te dar soluções de engenharia condominial mesmo à distância. Ó, isso aí, vamos lá. Eu quero mandar uma abração da Rede SPTV. Toda segunda-feira esse encontro marcado para falar de condomínios aqui na nossa Rede SPTV para mais de 10 milhões de pessoas ao vivo, meu jovem. Então vamos lá. Próxima pergunta da nossa inteligência condominial é o seguinte. Essa aqui é muito... Eu gostei da amiga Carla Silva. Preparada, doutora? Vambora. Vamos Você nessa. quer ir pra fazenda primeiro? Plantão Tira Dúvidas Tava lá no no final de @ semana. Inteligência Condominial. Estamos aqui. Vamos lá. Hoje Vai. energia renovada. É, coisa Perguntas boa. especiais. Vai lá, Thiago. Vamos lá, ó. O título é Uso de piscina do condomínio. Aí ele fala: tenho 2 netos que moram comigo. Aí fala assim, ó: tenho 2 netos. Um que mora comigo e outro que cuide segunda a sexta, de meio-dia às 20 horas, no período de aula. E nas férias, das 8 às 20 horas, onde recebi uma reclamação que o neto que cuido todos os dias apenas não dorme aqui. Não pode entrar na piscina, pois não é morador. Gostaria de saber o que posso fazer para mudar isso. Devo procurar auxílio jurídico ou existe outro meio? Entendeu, doutora? Olha aí, Entendi. doutora. O E agora, já netinho, conversou o sobre netinho isso. pode Legumes, usar? hein? O A faca de netinho dois pode usar a legumes. piscina? Isso é um vespeiro, Thiago. A gente já conversou com isso aqui em outras Já. oportunidades. É Hoje verdade, nos lembra. verdade. A gente não falou especificamente piscina, acho que a gente falou de Academia. academia. Foi de academia. Salão de espaço de O filho que estudo. cuidava dos pais, etc. Só não Pronto. dormia lá, mas passava o dia todo cuidando Pronto. dos pais, É um queria ter ponto acesso à sensível. academia. Que é isso, a criancinha da É um ponto piscina, sensível porque envolve a emoção, o pertencimento familiar, É, exatamente. envolve o carinho da vovó, etc. E E envolve o cumprimento da lei. O regramento interno. O regramento regramento interno. interno fala que o quê? Fala que o morador vai usar a piscina? O morador é quem vai usar a piscina? É, exatamente. A pessoa é moradora ou não é moradora? Porque se ela é moradora, ela é registrada na unidade. Exato. Então a gente não tem que discutir. Agora, se ela não é moradora, a gente vai pela literalidade do convenção do condomínio, entendeu? Por Mas quê? vamos lá. Porque é um vespeiro, Thiago. Isso é um vespeiro. É, porque a despesa tem um é rateada. futebol de interpretações. Imagina um empreendimento que tem 80 unidades e os 80 resolvem levar os moradores temporários para a utilização dessa piscina. E Diógenes aí? já falou sobre isso na academia. Outra demanda. O desgaste, a demanda, frequência, limpeza. quantidade de pessoas. Doutora. Tem uma série de O reflexos. coração Tem, fica lógico. onde, doutora? O coração tá bem quentinho aqui, Thiago. Coração Mas, é coração. a gente tem que fazer. Se essa é uma realidade do condomínio e se tem pessoas que utilizam dessa forma, você como gestor, você vai fazer uma análise e ponderar. Porque assim, às vezes na sindicatura, nós temos que entender quais batalhas a gente quer lutar. Isso eu tô falando como síndica. Como advogada, devemos seguir o que está prescrito na convenção legislação. e no regimento interno, que é o que rege o condomínio. Exatamente. E aí dói Entende o coração a porque diferença? a vovó quer o neto na piscina. Ela, às vezes é um subterfúgio para o neto estar bem. E às vezes o neto precisa disso, né? A criança também tem suas fases emocionais, precisa de acolhimento, de pertencimento. Diga-se de passagem, quando a gente vai estudar lá a formação da criança até os 8 anos, é muito importante. E dos 8 para os 13 é muito, muito importante. E essa sensação pertence. Agora, fazer compreender que o neto tem direito a usar a piscina, às vezes está trazendo uma dor para ela, que o neto já usava, coisa parecida, e alguém agora resolveu fiscalizar. E quando o síndico está sendo fiscalizado, o que ele tem que fazer? Ele tem que cumprir o regimento interno, porque faz parte da gestão. Entende? É difícil, é constrangedor, dói no coração. Quem é pai, eu tenho 4. Quem é pai, quem é vô, sabe disso. Mas o regulamento é esse. Agora, nada impede que o neto seja cadastrado como morador, porque ele realmente passa 70% do tempo dele como a avó. É uma opção. É uma opção. Ela vai lá e faz o registro dele como morador. Não tem problema nenhum. Tem quantos netos aí que foram criados com vó? Quantos filhos criados Mas com assim, vó, né? regra, infelizmente, a gente vai ter feita um pra ponto seguir. que a gente vai bater em alguém, a gente vai desagradar alguém, a gente vai fazer alguma coisa que vai assim, contra até gente, o que a gente acredita Eu que falo seja porque bom, eu entendeu? já passei esse começo do ano na situação do condomínio. Estou passando em outro condomínio também sobre isso. Gente, eu falo assim, ó.
Não é o Thiago contra as crianças, é a lei que Exatamente. Exatamente. Não é o Por mim, síndico podia brincar, contra o... pode fazer o que quiser, mas infelizmente... Tem que botar esse ou pau. felizmente, existe uma regra a ser seguida. Mas, Ponto. Thiago, isso é um ponto de alerta para as pessoas também, para quando elas fazem as aquisições Pensar imobiliárias nisso. delas, que elas analisem se Pelo aquele menos a regramento convenção, que não é? ela vai se Se vai submeter adequar. quando ela É comprar adequado. a unidade imobiliária, se aquilo que ela vai se obrigar é compatível com o que ela deseja. O perfil dela, Porque né? ela pode entender que há outro empreendimento que tem o mesmo valor de unidade e que seja compatível com o que ela precisa. Mas quem é que faz isso? Você aí, você compra o seu apartamento, antes de comprar você olha a convenção, o regimento interno, você vê se aquele perfil da comunidade é com o seu. Raramente as pessoas têm essa inteligência. Você tem que entrar nisso para olhar, porque assim, pode se modificar, a lei é dinâmica, quando a gente fala que condomínio é dinâmico, sim. Mas no momento em que você compra, você já tem uma base daquilo ali. E o que eu vejo aí é um monte de gente que compra apartamento e depois vai reclamar porque ele não tomou o próprio cuidado de verificar, às vezes nem os débitos do imóvel junto ao condomínio. Sim. Que é o básico. Mas dá para você que compra um apartamento verificar a convenção, verificar o regimento E assim, interno. gente, eu acho que é uma coisa importante. Não é básico? Você que está nos assistindo pela rede SPTV, talvez você não mora em condomínio, ou você foi morar em condomínio. Não foi o síndico que criou essas regras. Não. Né? Foi Então, a construtora. muitas vêm das convenções, outras vêm de assembleias também. Então é o coletivo que decide isso. A gente simplesmente faz isso Aplica. valer. Aplica. Aplica. Então, E se não a gente tem aplicar, é obrigação, penalizado. a gente É o tem a contrário. O síndico que não aplica É, as regras do aplicar. condomínio, ele é penalizado. As regras vão ser aplicadas a ele. E ele pode Né? responder por omissão em caso de não aplicação do dispositivo da convenção. Então é sério, não é brincadeira. Não, não é brincadeira não. O síndico que não entende da legislação aplicada e da inteligência para lidar com as pessoas está na profissão errada. É isso aí, inteligência condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, Tem que meu entender, jovem, é necessário. condomínio é papo popular. Vamos que vamos para próxima pergunta. Vamos fazer uma pergunta pro doutor Jorge, ver se ele tá preparado. Olha mesmo. só, lá vem Pegou ele os me quatro testar, de São hein? Paulo, vamos lá, ó. Vamos lá, ó. A pergunta da amiga Mariana. O título é: apresentei a RT e RRT, mas o síndico está exigindo mais documentos. Vamos lá, preparado? Depende, hein? Não é porque Bota você... o capacete, bota o capacete. Bota o vamos lá, ó. capacete, vamos botar o capacete. Vou A ler. hora da engenharia, hein? Vamos lá. Vou ler Minuto aqui, engenharia. vou ler aqui, ó. Apresentei a RT e a RRT, mas o síndico está exigindo projeto e memorial descritivo. Achei exagerado, visto que vou colocar revestimento em uma única parede do banheiro, apenas 3 metros. E piso sobre piso na cozinha, que é minúscula. Onde na ABNT fala desses documentos? O síndico pode cobrar tudo isso, doutor Jorge? Olha aí, meu amigo, essa é a revolução Ele quer dos dizer condomínios. Essa é a revolução dos condomínios, é isso que a gente explica para você. Tem uma normazinha que chama NBR 16280, que você tem que seguir ela categoricamente lá. E ela está em todos os estados, em todas as cidades, você tem que seguir, porque ela é uma norma de nível nacional. E não é pela quantidade de metros quadrados que você vai precisar, nem exatamente porque a sua cozinha é pequena ou grande, né? Na verdade, é pela compatibilidade de sistemas. O que é a compatibilidade de sistema? É o sistema de piso não interferir na parte elétrica, a troca da cerâmica não interferir na parte da hidráulica, você, quando for romper o piso ou a parede, não derrubar essa parede, usar equipamentos adequados, etc. Lá na NBR 16280 você tem um pequeno dispositivo que chama-se plano de gestão de obra. E nele pede para você fazer a compatibilidade do sistema, identificar os funcionários, montar o cronograma da obra, quanto tempo essa obra vai estar lá, colocar lá o nome completo, RG e CPF do funcionário para identificar as pessoas. Também tem que ensinar as pessoas sobre a rota de fuga, entrada e saída daquele condomínio, como funciona. Ninguém é obrigado a conhecer seu ambiente de trabalho, de convivência, sua casa. As pessoas têm que tomar esse conhecimento na hora da obra. O síndico aí está levando para o lado de uma régua um pouco mais alta, mas é aquele negócio, ele tem que pedir. Às vezes ele está pedindo alguma coisa que ele não está tão íntimo ainda, que ele sabe ali como que ele pode moderar. Né? Para essa sua obra, você vai apresentar sim a RT, detalhe, não é porque apresentou a RT que está correto. A RT para a execução de reformas tem que ter no campo de atividade técnica execução de reforma com a descrição do trabalho. Porque o engenheiro só é responsável pelo aquilo que ele executa, que está sob a responsabilidade dele.
Segundo, se você vai fazer a obra, é necessário que você aplique o projeto para que a pessoa possa ler e entender se os riscos daquela obra trazem algum perigo para o condomínio ou não. Porque você pode muito bem dizer que vai fazer algo e fazer outra coisa. Verdade. Como eu já tive vários problemas por aí. O morador quer ser o espertão, né? E aí ele vai lá e fala, não, vou fazer só a pintura. Chega lá, ele troca a bancada, corta o piso, bota ar-condicionado, descasca a viga, corta a viga, etc. Está tudo errado. Então o documento que vai orientar o nosso ouvinte é o plano de gestão de obra da NBR 16280. Por mais que a sua obra seja simples, não te impede de preencher corretamente o que você está falando e declarar isso por escrito. Seu síndico está correto. Ele pegou um pouquinho pesado, mas é melhor pegar pesado, que te protege de outros fazerem besteira no seu patrimônio, do que ele pegar leve demais e todo mundo sair fazendo besteira e ainda ter a anuência do síndico. Tá de parabéns o síndico aí. Vocês entenderam porque o homem é disruptivo, uma das referências de área tem que querer. Brasil? Sabe o que eu falo, Thiago? Você que é morador de apartamento, cara, você tem que querer que o seu síndico faça uma fiscalização em cima das suas obras, em todas elas, porque isso preserva o seu patrimônio. Para de ser cri-cri e fala, faz o que tem que ser feito, que é bom para nós. Se você sabe fazer melhor, se candidata a síndico. Agora, ficar botando defeito na gestão, sem você ter consciência disso aí, não está certo. Respira, calma. Tô calmo. Então vamos lá. A próxima pergunta do dia é do amigo Pedro Luiz. Também gostei muito dessa aqui. Vamos lá. Ó. O título é: o síndico informou proprietário sobre dano causado pelo inquilino. Meu inquilino causou dano em área comum do condomínio. E o síndico somente me informou o fato 63 dias após. Nossa. Quando o inquilino já havia entregue as chaves do apartamento 30 dias antes e eu já havia devolvido a caução ao mesmo. Ou seja, fiquei impossibilitado de deduzir da caução o valor referente ao dano. Não me considero responsável em pagar o estrago pela omissão do síndico. Estou certo, doutora Priscila? Paga. Mas como é isso? Eu não entendi essa pergunta, não. Você entendeu? Eu entendi. É o seguinte, eu entendi. Explica de novo. Ele falou que o síndico levou 60 dias para informar ele do dano. Sim, isso tira a responsabilidade mas qual dano dele. Não, é porque ele acontece. O que o inquilino... Aí é outra história. Não, ele reconhece o dano. Só acontece, ele fala que quando o síndico informou ele, o inquilino já não estava morando mais lá. Então teve como ele deduzir do mas calção. ele não falou qual dano, né? Aí Independente. fica difícil entender. Ele já reconheceu o dano aqui. Então, ele reconheceu o dano, mas esse dano é relativo ao imóvel? É algo que não, o síndico o inquilino acesso? fez. O inquilino que fez. Pelo visto, na área comum? É. Bom, se é na área comum, aí o síndico comeu mosca, porque o dano não é pro dono do apartamento, o dano é para quem está usando. Não, o dano é do dono do apartamento. Não, sim, mas aí vamos lá. É do proprietário. Eu acho que a grande questão se ele está cadastrado como usuário e ele está convivendo nas áreas comuns, ele gerou um problema. Não, mas é o inquilino. Não. É unidade. É unidade. Aí vai para unidade? Olha, aí vem aprendendo, meu amigo. Você tem unidade. Apartamento aí e você alugou, tomou um prejuízo e agora o inquilino saiu fora, o síndico comeu mosca. Pô, cuidar do inquilino dos outros não dá, né, velho? Não é isso, mas é porque eu digo o seguinte, o dano é reparado por quem causa ele. Quem é responsável? Mas a administração tem que comunicar. Nesse caso, o que está falando é que o síndico, por não agir, permitiu que quem causou o dano estivesse longe. Ele agiu tardiamente. Mas depende. O momento é Vamos. Gostei do depende. Porque pode ser uma coisa que me exige um laudo, um relatório técnico do meu engenheiro, assistente do condomínio. São variações. Aí eu tenho que levantar os orçamentos, conseguir beleza, mas vamos vir de regra pelo que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que o síndico levou 60 dias para comunicar que havia problema na unidade do proprietário. Não há problema. É isso. O inquilino causou um dano ao condomínio. Aí ele notificou a unidade para reparar o dano. 60 dias depois. Tudo bem. Aí o inquilino malandramente vazou. Eu não sei. Aí, na minha opinião, o síndico comeu mosca. Eu acho que a doutora falou. Existe coisa que requer orçamento, execução. Mas comunicar é diferente. Olha, houve um problema XYZ na sua unidade no dia tal, e precisa de providência. Para fazer isso, leva um tempo que vai ser necessário fazer um laudo, levantar um orçamento, etc. Mas ele dá tempo para o dono agir sobre o inquilino. É disso que ele está falando. Mas isso não exime a responsabilidade. Comenta aqui, meu amigo, se é isso que você está falando ou não. Fala pra gente. Com o dono. Isso não exime a responsabilidade dele. Tudo bem. Porque, por exemplo, tira mesmo, não. Eu sou proprietária, alugo a minha unidade para o Thiago. Essa minha relação de locação, ela não é oponível ao condomínio. Ela é sua, exatamente. Síndico, você vai lidar comigo. Thiago pode quebrar o condomínio inteiro. Tem muita gente que no contrato de aluguel não coloca as regras da convenção.
E a maioria das convenções Não tem coloca. escrito lá que é obrigado Sabia o disso? proprietário a anexar o contrato de locação, o regramento etc. Mas e aí a convenção vem, do condomínio. se a pessoa faz isso e a administração do condomínio, que é o síndico, sabe dessa situação, na hora que entra o dano, ele tem que comunicar para o proprietário. O que eu entendi da pergunta dele é que ele está achando que o condomínio foi moroso, foi Ele tá leniente achando em que- comunicar o fato em tempo de reagir. E aí aquele negócio, aquela métrica do direito, né? O direito não socorre a quem dorme. Não, mas aí É um time. Nesse Se caso, for isso, eu dou razão para Mas ele. é o Senão, seguinte, tem ó. reparação civil, Diógenes, que pela legislação eu tenho 3 anos para cobrá-la de você. 5 anos aí, tem Código Civil definido. Não, tem uma esse é o pergunta pra mínimo, gente aqui, 3 Thiago, anos. ao vivo. Ó. Sou do sindicato de um condomínio, o qual foi construído em cima de uma nascente. A construtora veio e fez um monte de sumidouros, no qual não surtiu efeito. E agora rola um processo jurídico. Mas não perguntou. Me pergunta aí o que você quer. Você está ao vivo, fala com a gente aqui. Ó, gente, o que eu penso? Primeira coisa, você também que é dono de apartamento, procura antes do cara sair. Como É, que tá a situação? lógico. Tem ideia? Eu já falo que teve situação do cara procurar, Thiago. O cara não pagou o condomínio. Foi. Não, e Ué, eu tenho que avisar o cara. Eu pagar o que condomínio? tenho que cobrar ele? Não, mas assim, Jorge, cara, eu falo, Essa- eu já tem tive uma pergunta condomínio pra você. com 70% de inquilino, filho. Essa Não é difícil. porque a Aí é pessoa acha difícil, que meu você amigo. vai resolver tudo, você tem que controlar tudo. não é isso. fácil. Não, porque assim, fica aquele jogo. Não, é o condomínio. Aí você fala que é o dono do apartamento, fica aquela coisa, você entendeu? Então, assim, gente, você também quer ter apartamento alugado, faz sua parte. Antes do morador sair, a administração, como é que tá a situação? Tem alguma multa? Tem alguma situação a pendente, né? E outra coisa, Thiago, o condomínio vai imputar a responsabilidade para o proprietário, vai executar esse dano do proprietário, e o proprietário vai se resolver com o inquilino, vai entrar com ação. Enfim, se ele quer discutir se isso teve algum impacto ou não, a demora do síndico em fazer a notificação, eu não sei. Eu não consigo precisar porque eu não sei qual que é o dano. Eu não sei qual foi a natureza jurídica do dano ocorrido. Então, pode ser que a necessidade de documentos acessórios para constatar o dano tenha sido extensa. E isso demandou tempo. Bom, mas isso não beleza. exime a responsabilidade do proprietário Isso. para com os seus visitantes, moradores temporários e inquilinos. É O que as verdade. pessoas têm que entender, nós, proprietários, porque eu tenho unidades imobiliárias, entendeu? E a gente que aluga, a gente é responsável por aquelas pessoas que a gente coloca dentro daqueles empreendimentos. A gente é obrigado a formatar com eles como é que opera aquele condomínio. Por exemplo, lá onde eu sou síndica, 70% da minha massa condominial são inquilinos. Isso mapeado, tá, Thiago? Eu mapeei o prédio inteiro. Eu sei a porcentagem de quem tem cachorro, de quem tem gato, de quem é inquilino, de quem é proprietário. Para quê? Para eu entender como é que funciona aquele Que vai microsistema. funcionar mais, né? Para que eu possa administrar ele de uma forma que seja produtiva para todos. E o que acontece? Eu notei que eram muitos inquilinos. A rotatividade era grande. Criei dentro da minha administração protocolos para quando chega o inquilino, ele recebe, ou um novo proprietário, ele recebe uma carta de boas-vindas, ele recebe a convenção, o regimento interno. Agora O me deram protocolo uma de boas-vindas é fundamental. É Me uma das deram coisas uma que você dica. ensina no curso, né? Entenda bem o que nós estamos falando aqui. Ela ensina você a fazer no curso um protocolo de boas-vindas, onde você fica blindado com todos os seus inquilinos sobre a comunicação. Eu acho que isso aí é fundamental, é uma coisa que não existe, deveria existir há muito tempo, porque você recebe um inquilino na sua unidade que ele nunca foi numa assembleia, ele não conhece o ritmo do condomínio, ele só sabe a taxa e o valor de pagar. E aí ele tenta fazer como se ele fosse pertencente àquela comunidade. Ou seja, no domicílio dele ele vai ser, mas via de regra, na criação da comunidade, para ter intimidade com esse processo, ele não vai. Isso depende de quê? De comunicação. Aí vai muito de quem você trabalha. Primeiro, da síndica, segundo, da imobiliária e primeiramente, na verdade eu fiz ao contrário, né? Primeiro é o proprietário. O proprietário, ao colocar o imóvel na imobiliária, tem que dizer o que ele precisa que a imobiliária faça de comunicação e quais são os protocolos do condomínio. Já o condomínio tem que estar preparado, como a minha amiga Priscila aqui, para poder saber conduzir essas situações. Nessa pergunta, eu acho que teve erro do proprietário e teve erro do condomínio. Porque se ele identificou que teve um problema 60 dias antes, ele deveria ter comunicado Eu ao acho que o proprietário. síndico não errou. Orçamento é outra coisa. Não, eu acho que assim, eu não sei, não consigo precisar exatamente se ele deu Ficou culpa, vazia a se não pergunta, tem. né? Mas assim, o protocolo é, independente do prazo decorrido,
se foi de 30, se foi de 60, há uma responsabilização por um dano. E essa responsabilização vai ser de quem? Para mim, esse é o cerne da questão. Teve o dano existiu? Não, beleza, não estou fugindo do dano. Foi comprovado que o dano foi oriundo do ocupante daquela unidade, por exemplo, 1304? Mas aí, doutor... Foi, está comprovado, então olha a responsabilidade só. Agora, mas da onde eu acho que a comunicação assertiva aí da administração em relação ao proprietário pode gerar um prejuízo ou uma vantagem para o condomínio. Não estou discutindo aqui que o proprietário não vai ter que pagar isso ou que seja responsabilidade dele. O ideal mas é que o que ele está alegando na pergunta é que a falta de assiduidade da comunicação do momento levou com que ele perdesse a condição de cobrar propriamente o inquilino. E perdeu só dele descontar na caução. Não perdeu dele abrir um processo contra o inquilino e se virar. Não. Entendeu? O que ele está clamando aí é que gerou uma dificuldade para ele. Mas o ideal é que a notificação ela seja feita. E, doutora, você falou que tinha uma dica final que você recebeu de um... Eu achei fiquei curioso. É porque, assim, nessa minha carta de tem participação boas-vindas... da Shirley ali, ó, sobre essa pergunta. Ó. Mas pera a doutora falar. Vamos lá, fala só um pouquinho, Shirley. A gente já fala com você também. Com essa carta de boas-vindas, lá o empreendimento ele tem muito problema com barulho, que eu acho que é uma coisa que atrapalha todo mundo. E aí um dos condôminos pediu para eu inserir dentro do kit de boas-vindas aqueles feltros que coloca debaixo dos móveis para amenizar a arrastação. E aí eu já fiz a aquisição e a gente vai anexar a cartinha, uma cartelinha daqueles feltros para dizer dessa questão do impacto da acústica com o cotidiano do condomínio. Exatamente. E como isso é uma forma divertida, porque você receber os feltros ali pra você botar nas suas coisas é divertido. É legal. Mas que gera, aquelas arandelazinhas, né, que você põe no base. Sabe aquelas negocinhos que você põe debaixo do móvel? A pessoa vai receber, ela vai falar, ixi, aqui tem um problema de acústica. Esse problema interfere na vida das outras pessoas. A gente quer crer que esse tipo de protocolo vai despertar uma maior sensibilidade com esses novos moradores quando eles forem arrastar, quando eles eventualmente forem mexer nos seus móveis, entendeu? Eu achei legal e eu trouxe pra minha administração e tô testando, entendeu? E é isso aí. É você se ater a esses detalhes. Detalhes fazem diferença. Vamos lá, o que a Shirley comentou? A Shirley comentou aqui, ó, Shirley F. Mendonça. Ela falou: a comunicação deveria ter sido de imediato, colocando que os danos seriam apurados posteriormente e o ressarcimento seria por parte do dono do apartamento. Que é a mesma opinião que eu tenho. Eu concordo com você, Shirley. Esse é o melhor que seria caminho. A melhor postura do síndico. Mas a pergunta aqui ficou um pouco vazia em determinar que tipo de danos, como que isso aconteceu, qual área do condomínio e cadê o inquilino, né? Porque parece que ele comunicou, a pergunta fala que foi comunicado 60 dias depois. Mas será que foi isso mesmo? Será que o síndico não mandou uma mensagem dizendo que teve um problema e deixou para se apurar depois, né? Com o inquilino também, né? Mas sim, acho que pode ter sido. Se fica aí, eu acho que quanto antes, pessoal, de comunicar as coisas, melhor é para não dar margem para isso nessa discussão, né? Estamos na reta final do nosso bate-papo, programa maravilhoso de hoje. Doutora, fica à vontade aí, suas considerações finais. Deixa uma dica pro síndico aí. Deixar uma dica? Bom, deixa uma dica da que está na sua aula. Pronto. Uma dica transformadora que está na sua aula, no seu módulo. Quando a gente vai entrar no papel de síndico e a gente vai assumir, vestir essa camisa e seguir, a gente tem que criar dentro da gente a consciência de organização. Você precisa entender como é que funciona aquele sistema que você está assumindo. Então, a dica que eu dou para todo gestor é, primeiro mês de mandato, você vai entender como é que funciona todas as áreas do seu condomínio. O que você tem, cada profissional que você tem vinculado, o que cada profissional vinculado ele faz, o que está contratado para ele fazer, para você poder criar o seu cronograma de trabalho. Você quer fazer uma gestão diferenciada? Você quer entrar no mercado? Para você entrar como divisor de águas, primeiro você tem que se organizar. Uma administração que começa de forma aleatória e vai só apagando incêndio, aconteceu isso aqui, deixa eu correr atrás para resolver. É muito pior para a gente na qualidade de gestão. Né? Coxa de retalhos, de gestor. Né? Você apaga incêndio. Então a primeira coisa que você faz é entender o que seu condomínio tem. Seu condomínio tem uma assessoria jurídica? O que ela faz? Tem um engenheiro? O que ele faz? A contabilidade, o que está escrito? O que está escrito lá que ele faz? Eu tenho o quê? Eu tenho encarregado, zelador, limpeza. O que eu tenho? Quais são os sistemas que eu tenho dentro do meu condomínio? Eu tenho lavanderia, eu tenho academia, eu tenho piscina, eu tenho espaço gourmet. O que eu tenho dentro do meu condomínio? Para você começar a entender o que você vai orientar a sua massa condominial e como você vai agir. Essa, para mim, é
o início de qualquer sindicatura. Os primeiros 60 dias de gestão são fundamentais. Tá vendo? Segue aí, a galera aqui de alto nível, sempre trazendo conteúdo para vocês de primeira. Ô, Jorge, fica à vontade aí, suas considerações finais. Vamos lá, pessoal, vamos encerrar aqui. Eu falei que ia conversar com o pessoal sobre a questão do dossiê de risco que muitas seguradoras têm de praxe por aí. E eu quero explicar para você que não existe nada na legislação brasileira que te obriga a fazer um dossiê de risco. É um documento que foi criado na época do início do país, quando estavam se desenvolvendo aí os prédios verticais. A legislação gerou essa obrigação do seguro e as construtoras, como não existia essa comunicação bacana que a gente tem hoje sobre a engenharia, os protocolos de trabalho, muito síndico estava despreparado para isso. Então, as seguradoras, para se protegerem, elas criaram o dossiê de risco, que era o consultor da seguradora que ia ao condomínio, mesmo sem formação em engenharia ou arquitetura, e avaliava o que existia de risco naquilo ali. Então, é um documento que não tem embasamento legal, ele serve administrativamente para dentro das construtoras. E a legislação brasileira, as seguradoras, elas, dentro da legislação brasileira, quem pode opinar jurídica e tecnicamente sobre as condições de um empreendimento imobiliário são os engenheiros e arquitetos. Mas nesse caso, então, é porque existe uma vistoria técnica. A seguradora pode negar. Ela pode negar com base no dossiê. Mas o que eu quero te explicar é que legalmente, se o síndico tem um laudo que atesta a qualidade do prédio, assinado por um profissional juridicamente capacitado, trabalhando, registrado no CREA e no CAL, esse dossiê perde o valor. Não, porque é o seguinte, ela pode negar. Então, ela tem a prerrogativa mas de não aceitar. Ela tem a prerrogativa de não aceitar. Mas isso aí é um protocolo administrativo interno das empresas. Então, legalmente, o síndico, para atestar as condições de risco e qualidade do empreendimento, ele precisa da assinatura do profissional. Não. O oficial seguro não serve isso. Vou te explicar. Eu sou corretor de seguro. Para seguro não serve isso. Isso, para seguro não serve isso. Mas se porque não tem caráter vinculante. Não tem caráter vinculante. Vamos lá. Mas se o síndico quer saber a realidade do risco do condomínio, ele tem que se pautar no profissional que juridicamente pode associar mas isso. Mas isso é outra coisa. Que é o engenheiro. Faz um laudo. Sim, mas a questão é o seguinte. A parte que eu quero explicar para as pessoas sobre o dossiê de risco, ele que não é o documento definitivo sobre as condições do prédio. Ele é um documento interno administrativo das seguradoras. O documento que você, síndico, tem sobre a segurança real do prédio, que tem validade jurídica, é o laudo de inspeção com assinatura do engenheiro, para fins jurídicos, para fins de obras, etc. O dossiê de risco é um documento administrativo de autoproteção das seguradoras. Essa é a dica do final, hein? Galera, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, nós somos condomínios. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!